terão de devolver o auxílio emergencial. Sua carreira, com Vicky Bloch e Alexandre Bentivolio. O Roberto, Vicky, mora em uma cidade pequena do interior e enfrenta um problema. Onde ele mora, só existe uma empresa grande. A cidade se organiza em torno dessa empresa e ele conta que, onde ele vive, ou os funcionários aceitam o que diz esse empregador, ou não vão ter trabalho. Que recado você pode dar a pessoas que vivem essa mesma situação, que não é raridade aqui pelo Brasil, né? Não, é uma tristeza, Alexandre. É uma coisa, realmente não é uma coisa que não acontece com muita frequência, né? O empregador achar que tem posse daquele indivíduo, né? E principalmente numa situação como essa, onde a empresa domina a região, né? E acho que para quem quer fazer uma carreira mais desafiante, talvez tenha que mudar de cidade mesmo, né? E dentro da empresa, o desafiar a cultura da empresa é muito difícil, muito difícil. Você acaba criando mais problemas do que solução. Então, realmente é uma coisa triste, mas eu pessoalmente acho que esse tipo de empregador vai durar pouco, né? Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, a nova geração já não aceita mais esse tipo de gestão. Provavelmente você tem que sair da cidade, mas eu acho importante que você seja consciente de que ser uma pessoa produtiva num lugar bacana, de bom ambiente, pode trazer muita felicidade. Você também tem uma dúvida para Vicky? Faça como o Roberto, escreva aqui pra gente no e-mail carreiras@bandnewsfm.com.br. Seu caminho. 5h57 tem mais um destaque do trânsito aqui na Band News FM, Ronaldo Rodrigues. Na Zona Leste, a Hagia Bischoff está péssima nos dois sentidos, entre Jacopêssego e a Avenida Aricanduva. Cuidado também na Zona Leste com a Mateu Bay, bem parada nos dois sentidos. E a própria Avenida Aricanduva, viu, no sentido do bairro Ruim, a partir da região do shopping até a chegada a Afonso de Sampaio Souza. Cadastre-se na plataforma de negócios do Frio e participe da Copa do Frio Midea Carrier. São várias chances de concorrer a prêmios incríveis. Acesse plataforma.dofrio.com.br e participe. 5h57, quase 58. Vamos nessa? Bora. Mas amanhã tem mais Band News São Paulo a partir das 5 horas da tarde. Obrigada pela companhia, pela audiência, ouvintes da Band News FM. Valeu, Fábio. Valeu, Coutinho. Valeu, gente. Valeu, agora, até amanhã. Tchau, agora tchau. Tem o É da Coisa especial. Reinaldo Azevedo entrevista o ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a 2 minutos no É da Coisa. Tchau, gente. Você ouviu Band News São Paulo, segunda edição. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Chegou a hora. Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com vilão.
cabelo vem da África, junto com meus santos. Cabelo vem da África, junto com meus santos. Benguelas, Zulus, JJs, Rebolos, um dos bandos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, na semana em que homenageamos Chico César com a música Respeitem Meus Cabelos, vírgula, brancos. Não é respeitem meus cabelos brancos. Isso é falar para mim. Para o nosso entrevistado daqui a pouco, né? O Chico César dizendo, respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Né? E tá lá, chegou a hora de falar, vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Fazendo de conta que não aconteceu, uma alusão aqui ao racismo cordial que há no Brasil, né? Aquele racismo encoberto, né? Aquele racismo do... Imagina, eu tenho até um amigo preto, não é isso? Só que a hora que a gente vai ver quem é que está na cadeia, quem é que é morto, quem é que morre de Covid-19 em massa, essa morte tem cor, essa prisão tem cor, essa cadeia tem cor, né? E aqui aproveito, né? Porque hoje está todo mundo esperando abjurações. Eu errei. Eu vou entrevistar o ex-presidente Lula daqui a pouco. Eu errei em ser contra a política de cotas. E quando alguém erra, tem que reconhecer. Posso ter errado por bons propósitos, mas errei. Já falei isso, não é a primeira vez. Aproveito para falar agora também, né? Errou? Reconhece. Qual o problema? É assim que se avança, né? Tá aí o Chico César, que depois, em 1999, fez o disco Mama Mundi. Ele tinha feito Mama África, sobre as suas origens, né? Ironizando um pouco esse negócio de falar de uma Mama África, quando no Brasil as mulheres negras são aquelas que largam os filhos em casa para ir trabalhar, na sua maioria. E aí ele faz o Mama Mundi, Vale Bene, que aí já fala, todo mundo nos interessa, o Brasil tem que estar ligado ao mundo. O Brasil não pode ser uma ilha de problemas e de estupidez. Mama Mundi, tá aí. Mama Mundi, índio oriundi, desse mundão sem porteira, tem a flecha certeira, mas tudo move e muda. Mudar ajuda, mas me confunde. Maravilhoso! Mudar ajuda, mas me confunde. Tudo conflui para a gente fazer uma ótima entrevista. Boa noite, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Reinaldo Azevedo. É um prazer meu poder participar desse programa. Muito bem. Presidente. Pois não. Olha, como sempre, eu começo dizendo para você aquilo que eu digo para todos os jornalistas quando eu faço entrevista. Nessa entrevista aqui só vale a verdade, a pura verdade, somente a verdade. É não isso tem que pergunta proibida. Pergunta o que você quiser, do jeito que você quiser. Se eu tiver resposta, eu dou. Se não tiver, eu falo que não tenho. Aliás, é importante destacar isso. Em nenhum momento a assessoria do presidente me falou, olha, é melhor não perguntar isso não, porque senão o Lula pode não gostar. Zero, absolutamente zero, nada. Todas as perguntas aqui são minhas, se as perguntas forem ruins, são minhas, as respostas são do presidente. E tem uma coisa, viu, e também alguns bobões aí, chamar de presidente... A tradição é chamar um político pelo último cargo que ele ocupou, portanto, presidente. Até minha roupa, presidente, patrulharam. Com que roupa eu ia entrevistar o senhor? Eu disse, com a roupa com que eu sempre entrevistei presidentes e ex-presidentes. Eu uso terno e gravata quando eu falo com presidentes e ex-presidentes. O Brasil perdeu o decoro e a vergonha na cara faz tempo. Eu não perdi e acho que é importante recuperar.
né? Estou falando para mim. O senhor, evidentemente, está aí, descontraído, é assim mesmo. Agora, eu não. A minha função é me comportar como me comportei com qualquer presidente. E tem uma coisa, viu, presidente? Eu já quebrei a cara nessa entrevista. O senhor vai estar bem. Sabe por quê? Nós temos milhões de pessoas assistindo e cada um tem uma entrevista na cabeça, né? Todas são boas, menos a minha. Então... Agora, o senhor vai se dar bem, porque o senhor sempre se dá bem em entrevista. Você sabe que você deve ter sido muito mais provocado do que eu, porque tem muita gente que achava que eu vinha para uma guerra. E eu falava, não, eu vou para uma entrevista. Eu vou para uma entrevista. Eu acho que esse país está precisando ouvir, sabe, o que o Reinaldo quiser perguntar, mas nós precisamos falar um pouco do futuro desse país. Isso. Porque esse povo não, vamos falar assim, eu queria falar precisamos falar de Lava Jato e da questão legal, precisamos falar do presente e um pouco da experiência do PT no poder, e eu quero falar bastante de futuro, porque nós temos futuro, né? Este senhor que está aqui na tela, dividindo a tela comigo, foi condenado sem prova, ficou 580 dias na cadeia, naquilo que eu considero e outros consideram, uma farsa judicial, e eu não estou falando isso porque eu estou na presença do Lula para fazer meia-culpa pelas críticas que eu fiz ao PT. O presidente deve ser testemunha, ou sabe, ou pelo menos lhe disseram, que desde o primeiro momento, quando eu percebi os arroubos autoritários da Lava Jato, pouco importando quem atingisse, eu apontei isso. E na grande imprensa eu reivindico, sim, presidente. Eu peguei a sentença do Sérgio Moro, li e perguntei, onde é que está a prova? Não tem prova, e já que hoje a audiência é formidável, eu vou manter meu desafio. Eu, não é o Lula, eu quero saber. A pergunta pode ser dirigida ao Sérgio Moro, ao TRF4, à 5ª turma do STJ, aos jornalistas todos que aderiram ao lavajatismo. Mandem para o e-mail do tio Rei em quais páginas da sentença do Moro estão as provas contra o Lula. Eu quero as provas contra o Lula, não as ilações contra o Lula. O Ministério Público denunciou uma coisa, tem que ter a prova. Não tem. E essa é a minha primeira pergunta. Como é ter sido uma das pessoas mais influentes do mundo? O senhor foi, né? Poucos criticavam, eu era um deles. E acordar na cadeia. Como é que é esse contraste? Eu quero saber a sua primeira noite. O senhor dormiu na cadeia, a hora que o senhor acordou, o que o senhor sentiu? Veja, há uma coisa que eu vinha dizendo antes de ser preso. Quando começou o processo da Lava Jato, eu tinha consciência de que o objetivo da Lava Jato era tentar encontrar um pretexto para tentar tirar o Lula da política. Isso eu sempre tive na cabeça. Então houve várias mentiras. Antes de dizer como é que eu acordei, quando eu fui prestar depoimento para o Moro, não sei se você está lembrado, eu falei para o Moro, vocês estão condenados a me condenar, porque vocês deixaram a mentira longe demais. Você não sabe a frustração que eu tive, que eu esperava que o Dallagnol fosse na audiência. Porque foi ele que fez a história mentirosa do PowerPoint, foi ele que montou a história do quadrilhão, que muito setor da imprensa vendeu como verdade, e depois o quadrilhão foi anulado na Justiça Federal de Brasília. Mas eu continuei com os processos. Ora, eu estava no sindicato, você deve ter acompanhado, e tinha muitas decisões para mim tomar. Tinha gente que queria que eu fosse para uma embaixada, tinha gente que queria que eu tivesse saído do Brasil. E eu tomei a decisão, Reinaldo, de não sair do Brasil, de não ir para a embaixada, porque eu já tenho bisneto, e eu não queria que aparecesse uma fotografia minha no jornal, sabe, me chamando de fugitivo. Então eu resolvi, tomei a decisão de ir para a Polícia Federal em Curitiba, sabe, de livre e espontânea vontade, porque eu queria provar lá dentro que eles eram mentirosos. E graças a Deus, Reinaldo, graças a Deus, eu digo sempre que eu tenho sempre a mão de Deus ou da minha mãe guiando meus passos,
porque eu sou um homem que não costuma acumular ódio dentro de mim. E quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei pensando, não é possível que essa gente tenha inventado uma mentira, sabe, sem prova nenhuma, porque não tinha uma vírgula. Eu tenho desafiado, Reinaldo, o mundo para mostrar uma prova de acusação contra mim. Bem, aí eu tomei a decisão de ir para lá. Quando eu cheguei lá, fui conversar com o delegado, fui para a sala com o advogado, arrumei minha cama. O cara queria que eu tirasse meu cinto, o cadastro do sapato. Eu falei, cara, eu não vim aqui para me enforcar. Eu vim aqui para provar que o Moro é mentiroso. Eu vim aqui para provar que a força-tarefa da Lava Jato, e eu não confundo nunca com o Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição que eu aprendi a respeitar há muitos anos. Agora, eles têm que ser sérios para merecer respeito. O cidadão que tem autoridade, que tem um procurador-geral, ele não pode agir como criança. Ele não pode agir de forma messiânica. Ele tem que acusar quando ele tiver prova. Quando ele tiver prova, ele denuncia para a imprensa. Mas antes de ter a prova, não pode fazer o que eles fizeram comigo. Então, eu cheguei lá, falei para o cidadão, não vim aqui para me enforcar, eu vim aqui para provar que eles são mentirosos. E dormi tranquilo. Eu ainda disse para ele, eu vou dormir mais tranquilo do que o Moro vai dormir. Sem uma ajudazinha, sem um remédio, sem nada. O senhor deitou e dormiu? Já deitei e dormi. Eu sou bom de cama. Eu sou bom de cama, eu deito e dormi. Presidente, essa é uma frase que pode deixar muitas fãs alvoroçadas. Presidente, sempre que acontece uma coisa com a gente, mesmo quando a gente é vítima de uma injustiça, mas um pouco a gente tem a sensação, é humano isso, ter a sensação de que existem olhos externos olhando para a gente pensa nos parentes, a gente pensa, a depender da idade, nas tias, nos primos, nos filhos, nos netos, e dá uma certa sensação de vergonha quando submetido a um constrangimento, ainda que injusto. O senhor sentiu um pouco, o senhor teve um pouco a sensação de humilhação em algum momento, ou não? Ou a certeza de que o senhor ia sair daquilo alimentava o senhor? Te digo a mais absoluta verdade, Reinaldo. Eu em nenhum momento baixei minha cabeça para as infâmias que eu estava sendo vítima. Eu sabia o que estava acontecendo, tinha noção. Eu saía trabalhar todo dia, eu tinha assistido à imprensa à noite, eu sabia das acusações, eu sabia o que o povo estava pensando, mas eu não perdi em nenhum momento a honradez que eu aprendi com a minha mãe. Eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha certeza da mentira, e eu fui para lá de cabeça erguida e fiquei de cabeça erguida. Eu estava preso, eu estava lá na polícia, quando muitas vezes vinha a vistoria do Ministério Público me visitar, às vezes o delegado entrava lá, e eu dizia, eles perguntavam, tudo bem, eu falava, tudo bem, até que eu desmascara o Moro e desmascara o Dallagnol. Inclusive alguns delegados que mentiram nos inquéritos. Eu conheço todos eles. Essa gente acredita que a Terra é plana. Eu acredito que a Terra é redonda e o mundo gira. E essa verdade vai vir à tona. Eu, por exemplo, Reinaldo, estou muito tranquilo porque a Lava Jato saiu da minha vida. É o que eu queria desde 2016, quando o meu advogado Cristiano e a Valesca fizeram o primeiro habeas corpus. A gente dizia que não tinha nenhum indício para me levar para Curitiba, mas era preciso me levar porque se eu não entrasse na Lava Jato, não tinha valor a Lava Jato. Era preciso pegar o Lula, porque o objetivo era tirar o Lula das eleições. Pois bem, 5 anos depois, o Fachin toma a decisão. Então hoje eu posso te dizer que eu não tenho mais nada com a Lava Jato, que eu continuo dormindo tranquilo. Eu tenho certeza que o Moro não dorme tranquilo. Tenho certeza que o Dallagnol não dorme tranquilo. E eu tenho certeza que essa gente vai ser julgada ainda. Essa gente não pode achar que não fez nada para esse país e essas pessoas ficarem impunes. Presidente, só lembrando de todo modo que a segunda turma votou a suspeição do Moro, as provas estão todas anuladas. Agora vamos ver que decisão o Supremo toma, mas ali não há uma anulação de provas, portanto, o processo pode ser retomado, isso só em benefício da precisão, e espero que tenha o melhor desfecho, deixo claro para o senhor.
eu não sou advogado, mas pelo que eu conheço, se for julgada a suspeição do Moro e mantido, ou seja, nenhuma prova vale mais, ou seja... sim, no caso do apartamento, eventualmente do sítio, sim, agora existem os outros ainda. Mas eu estava te dizendo, Reinaldo, até uma sugestão minha, num dos teus programas, você poderia convidar ou o diretor técnico do DF, ou o próprio presidente da CUT, para ir mostrar, porque o Ministério Público fica tentando fazer, pirotecnia com a sociedade brasileira, dizendo que arrecadou 4 bilhões para a Petrobras. Eles deram um prejuízo ao país de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos. Eles deram um prejuízo ao país de 47 bilhões de impostos que deixaram de ser pagos. 23 milhões, ou melhor, 20 bilhões sobre folha de pagamento e 85 bilhões de massa salarial. A Lava Jato é responsável. E o resultado disso tudo, Reinaldo, são 4 milhões e 400 mil trabalhadores que perderam o emprego no período... Não, presidente, deixa eu dizer, isso eu já apontei, aliás, existe um livro excelente do advogado Valfrido Vardi, que é sobre a Lava Jato, dizendo como um sistema corrupto e a maneira de combatê-lo estão destruindo o país, e esses números são reais. Então, porque há uma diferença, que fique claro que ninguém está passando pano em corrupção, não. O problema não é esse. Acontece, por exemplo, a Siemens fez acordo de leniência no mundo inteiro, mas a Siemens não quebrou. Empresas são flagradas em atos de corrupção no mundo inteiro, mas as empresas não quebram. Aqui no Brasil inventou-se um sistema de combater a corrupção que também quebra a empresa e ajuda a quebrar o país. E isso é evidente, o senhor tem razão. Presidente, ainda um pouquinho sobre a questão pessoal aí, depois eu quero avançar para a gente falar um pouco como é que a gente chegou a esse sistema. Quais foram os momentos mais difíceis que o senhor viveu ali na cadeia? Eu imagino, o senhor teve perdas familiares importantes. Eu queria focar um pouco, quais foram os momentos verdadeiramente dramáticos. Em nenhum momento o senhor deu aquele desânimo, assim, dizendo realmente não dá e... Reinaldo, eu tenho certeza que a morte da Marisa foi apressada por conta da pressão psicológica entre ela e os meus filhos. Vazamento de telefonema, o achincalhamento. Eu tenho a morte do meu irmão. Aliás, presidente, o senhor me perdoe, desculpa interromper. E aqui não é demagogia pessoal, porque eu já tratei do assunto. Minha mãe foi empregada doméstica, foi faxineira. Às vezes eu ia ajudá-la. E eu sei o que é preconceito de classe. Eu sei como é que é o olhar de quem tem sobre aquele que diz assim, nossa, ele é um pobre, mas ainda bem que é educadinho, né? Além daqueles vazamentos, quando o senhor teve perdas familiares, que são além de qualquer coisa imaginável, o preconceito de classe vazado, quando vazaram conversas da dona Marisa com familiares, foi das coisas mais asquerosas do processo judicial brasileiro. Então aí muitas vezes fala, nossa, por que você é tão assim? É insuportável você ter pessoas que cuidam do Estado brasileiro de uma coisa tão importante como isso, a questão judicial, a questão policial, e ter este grau de rancor e de preconceito de classe que vazou ali quando as conversas de dona Marisa com familiares vieram a público. Deixar meu registro. Isso há muito tempo, Renato. Eu vivo isso há muito tempo e eu tenho muito controle psicológico para não fazer disso uma raiva sistematizada, sabe? É uma coisa que eu cuido bem, eu sei o que é preconceito, porque eu sofri ele na pele a vida inteira. Mas eu te confesso que quando a dona Marisa foi para o hospital, você não tem noção, as pessoas tirando fotografia dela na UTI e fazendo deboche. Você não tem noção, quando morreu o meu neto, o filho do Bolsonaro mais novo tweetou no tweet dele que, graças a Deus, ele tinha tido uma notícia boa naquele dia. Aí depois aconteceu a morte do meu irmão, que era o meu irmão mais velho, e que eu fiz gestão junto aos meus advogados. O doutor Cristiano pediu ao delegado e ao Moro que eu viesse no enterro do meu irmão, pelo menos visitar. E aí tomaram uma decisão pouco singular. Ou seja, não deixaram eu visitar meu irmão na casa dele, onde ele estava, no cemitério,
e queriam que eu fosse ao quartel do 2º Exército em São Paulo e que levasse o caixão do meu irmão para me visitar. Era a primeira vez que o defunto ia visitar o parente, não era o parente que ia visitar o defunto. E aí eu tomei a decisão de não ir. Foi uma decisão um pouco macabra, uma decisão que efetivamente eu não esqueço nunca, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Então, foram os momentos difíceis. Foram momentos difíceis. Mas os advogados meus, sabe, as pessoas que me visitavam, sabem, que eu me preparei muito dentro da cadeia para não perder e não ficar desanimado. Sabe, todo mundo que chegava lá, eu me transformava no mais animado dos brasileiros para passar energia para eles, porque tinha uma coisa fantástica acontecendo que era, sabe, a vigília do lado de fora. Aquelas pessoas que ficaram dormindo praticamente ao relento 580 dias, com sol, com chuva, de sábado e domingo, enfrentando provocações do setor de extrema-direita, enfrentando policiais, teve policiais que, não sei se bêbado ou transtornado, que dava tiro, ou seja, aquele pessoal suportou lá. Então, a solidariedade, tanto interna quanto externa, eu sou muito agradecido, aquilo me dava muito força. E eu estava percebendo, sabe, que quando vieram me oferecer, Reinaldo, se não era possível a gente tentar e pensar em discutir do Lula sair da cadeia e ir para casa com tornozeleira, quando eu disse aquela frase, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade, e não vou colocar a tornozeleira porque não sou pombo correio. E a minha casa não é cadeia, pela Constituição, a minha casa é o único espaço livre que eu tenho, em que eu mando. Apesar da Polícia Federal ter invadido a minha casa sem mandado, ter revistado fogão, geladeira, colchão, ou seja, não ter encontrado nada, e não tiveram a sensatez de dizer para a imprensa, olha, não encontramos nada que a gente possa acusar o ex-presidente, não encontramos nada para acusar o filho dele, quebraram o portão da casa do meu filho, ou seja, e eu me controlando para não permitir que isso tomasse conta de mim, porque não vale a pena você ficar com ódio, não vale a pena você ficar com raiva. É por isso que eu digo em todas as entrevistas. Eu acho que tudo que eu faço na vida, Reinaldo, eu sou um homem de muita fé. Tudo que eu faço na vida, eu acho que tem, sabe, o dedo de Deus me controlando e me ajudando a acertar mais do que errar. Por isso que eu sou um homem tranquilo, por isso que eu não guardo rancor. Aliás, eu queria dizer uma coisa aqui agora, Reinaldo. Eu quero até agradecer que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayad foi o único empresário em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que num programa na Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas, nem precisar de destruir empregos. Sabe? Eu cansei de falar para os empresários defender as empresas e os empregos. E a verdade é que a sociedade brasileira se acovardou. Se acovardou. Eu nunca vi tanta gente covarde que não teve coragem de defender sequer os empregos dos trabalhadores que foram vítimas e que não cometeram nenhum erro. Eu vou... 4 milhões e 4 mil empregos. Eu quero chegar a esse... Nós vamos chegar a esse ponto ainda que eu acho crucial. Agora, presidente, essa altura tem muita gente dizendo assim, então não houve problema na Petrobras, então não houve lambança envolvendo a Petrobras e outras empresas. Houve, né? Eu lembro aqui o tal do Pedro Barusco, que era um gerente, ele devolveu 100 milhões de dólares. Então eu pergunto ao senhor, o que é que tinha de errado ali? O que é que tinha de errado ali? Que houve. Tudo bem, sim, e há a devolução dos 4 bilhões, e o senhor tem inteira razão, por causa de 4 bilhões não precisava ter feito o estrago que fez. É possível, o senhor disse há pouco, e eu concordo, combater a corrupção sem destruir as empresas, sem destruir o país. Agora, houve lambança ali. Por que aconteceu? Como aconteceu? Não havia mecanismos de controle para evitar? Foi a divisão entre os partidos? O que foi que aconteceu? Isso é uma bobagem falar da divisão entre os partidos, Reinaldo.
A Petrobras, se você conhece a Petrobras é um monstro em que eu dizia para todo mundo ouvir. Na outra encarnação, o presidente da Petrobras tem que ser eleito diretamente pelo voto e o presidente da República ser escolhido por ele. Porque a capacidade de investimento da Petrobras, a capacidade de pesquisa da Petrobras é maior do que a do governo. A Petrobras era uma empresa, Reinaldo, que no final de 2010 a Petrobras estava investindo 40 bilhões de reais de investimento por ano. Não era pouca coisa. Então, eu lembro quando o Estrela, veja engraçado, tem 3 diretores da Petrobras que eu indiquei diretamente do PT. O Sérgio Gabrielli, que foi o primeiro diretor financeiro e depois presidente. E foi vários anos eleito o melhor diretor financeiro das empresas de petróleo do mundo. O Zé Eduardo Dutra, que era geólogo e foi senador pelo PT e foi o primeiro presidente da Petrobras. E o Estrela, que foi o famoso furador de poço que achou o pré-sal. Esse Estrela era do PT, ele recebia um salário e ele pagava o PT todo mês. Ele contribuía com o PT. Esses 3 que são do PT nunca foram acusados de nada. E se teve acusações, caiu por terra. Agora veja, os outros diretores da Petrobras são pessoas de carreira. O Duque era um profissional de 30 anos de carreira da Petrobras. O Paulo Roberto era funcionário de 30 anos. O Barroso, que eu nunca vi ele nem mais gordo nem mais magro, também devia ser de 30 anos. Ora, a Petrobras tem N diretorias, ou seja, eu acho que pode ter havido corrupção. Se houve corrupção, tem que apurar. Detectou a corrupção, prenda as pessoas. O que a Lava Jato fez? Ela premiou todos os ladrões. Todos agora estão fumando charuto Coíba, aquele charuto cubano e tomando rum cubano, às nossas custas que estamos falando aqui. Ele entregou 100 bilhões, mas com quanto ele ficou? O Palocci ficou com quanto? Aliás, que é a pergunta que eu sempre fiz. Quem devolve 100 milhões de dólares tinha roubado quanto? Ela oficializou o roubo. Porque o objetivo da Lava Jato era menos combater a corrupção e era um objetivo político. A Lava Jato imaginava destruir os partidos, imaginava desmoralizar o Congresso, imaginava desmoralizar a Suprema Corte, e eles tinham um projeto político. O Moro foi tratado como se fosse Deus. Dallagnol foi Presidente, tratado o senhor falou fosse uma coisa aí, e aqui certamente nós vamos ter uma divergência de fundo, né? Porque o senhor sabe que eu fui trotskista na infância, depois acabei virando liberal com boa parte dos trotskistas que o senhor conhece. Não sei. O senhor disse a Petrobras tem uma capacidade de investimento superior à do Brasil, a Petrobras é um monstro, eu também acho, e agora o senhor é muito inteligente, o senhor já entendeu para onde eu vou. Eu quero um Estado mais presente na saúde, está se mostrando mais necessário do que nunca. Eu quero um Estado mais presente na educação, eu quero um Estado mais presente na segurança pública. Eu não quero nem Estado mínimo, nem Estado máximo, que fica aí esse liberalismo, eu brinco, liberalismo Paulo Guedes, que é da década de 50 para o Brasil da década de 80, nós estamos em 2021, né? Então eu quero o Estado necessário. Aí eu pergunto, precisa de tanta estatal no Brasil? Porque quem está no poder é o Fernando Henrique, vão os amigos do PSDB, é o PT, vão os amigos do PT e a base que o PT mobilizar. É o Bolsonaro, aí enche de general, tem 15 generais hoje, tem 15 militares em estatais hoje. A gente precisa de tanto estatal, o PT não está na hora de reconhecer assim, Estado forte não quer dizer Estado presente na economia, quer dizer um Estado regulador, que interfira sim, mas que não precisa ser o controlador. Precisa ser o controlador? Um ex-trotskista não precisa virar tão liberal ao ponto de não reconhecer o papel que o Estado tem na sociedade. Não, reconheço. Deixa eu te explicar uma coisa, Renato. Deixa eu explicar uma coisa. A Petrobras, ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York.
O Banco do Brasil não é um banco estatal, é um banco de economia mista, tem ações. Olha, acontece que eu sou contra o governo empresarial. Veja, eu vou repetir, para todo mundo não ter dúvida. Eu sou contra o governo empresarial. Mas eu sou favorável a um governo que seja indutor do processo de desenvolvimento. Então cabe privatização no seu modelo? Não, hein? Cabe Depende de alguns privatização, setores, alguns setores estratégicos não serão privatizados. Tá. Quais poderiam ser, isso. presidente? Muita gente quer saber isso agora. Quais poderiam ser, por exemplo? Veja, eu acho que Furnas não pode ser privatizada. Ela pode ser uma empresa da economia mista. A Eletrobras pode ter uma empresa de economia mista. A Caixa Econômica pode ter uma empresa de economia mista. Olha, por que você não pode colocar ações e esses bancos serem de economia mista, o Estado ter instrumento de fazer investimento? Deixa eu te contar uma história curta, Reinaldo. Eu tive uma conversa com Obama por ocasião da quebra do Lehman Brothers. Eu liguei para o Obama porque aqui, não sei se você está lembrado, aqui nós tínhamos o PAC que foi lançado em fevereiro de 2007, Sim. E a economia estava crescendo. Eu disse que a crise era uma marolinha e que nós íamos fazer com que houvesse investimento mais produtivo para que a gente pudesse crescer. E quem é que investiu? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o BNDES. O Obama falou, Lula, eu não tenho aqui esses bancos. E se eu pensar em criar, o Congresso vai me derrotar. E eu falei, pois aqui no Brasil, nós colocamos 100 bilhões na mão do BNDES para ele investir no setor produtivo, investir no PAC. Então, se o Estado for democrático, e você está lembrado que no meu tempo o Estado era tão democrático que eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que estavam lá os banqueiros do Itaú, mas os trabalhadores do Itaú. Estava lá o empresário da Vale do Rio Doce, mas estava lá o sindicato. Ou seja, um conselho para pensar a política de investimento, porque o presidente não é dono da verdade. E nem tão pouco você foi eleito para ser dono do Brasil. Ou seja, eu queria um conselho para ele me ajudar a elaborar políticas públicas. É por isso, Reinaldo, que eu fiz 74 conferências nacionais para discutir políticas públicas. Então, eu não quero empresa estatal inchada, sabe? Eu quero uma empresa de economia em que o Estado esteja presente e que o Estado possa decidir, através do Conselho, aonde vai se fazer investimento. Mas o senhor admite, então, que num eventual retorno seu à presidência do PT, haverá um processo de maior participação do capital privado, se não a privatização, nas empresas estatais? Empresas se tornarem estatais, se tornarem empresas de economia mista, quando menos. Reinaldo, faz um favor para mim, tenta provocar um debate entre eu e o tal do mercado. Eu quero saber quem é esse tal do mercado que dá tanto palpite. Esse mercado está preocupado com as pessoas que estão dormindo na rua de São Paulo? Esse mercado está preocupado com as pessoas que estão tentando ficar isoladas e morar num quarto de 35 metros? Esse mercado está preocupado com 14 milhões e 200 mil desempregados? Aí eu quero saber para que serve esse mercado. Esse mercado quer viver de dividendo, quer viver de juros do governo? Não. Esse mercado tem que dizer o que ele está fazendo de investimento no setor produtivo. Ou fica presidente, até para ele fazer justiça, tem uma frase sua que é verdadeira. Quando eu vejo muitas vezes o mercado preocupado com isso, com aquilo, eu lembro de uma frase sua, o senhor disse, os bancos nunca lucraram tanto como no meu governo. O senhor não fez um governo avesso ao mercado, certo? Reinaldo, eu vou contar uma coisa. Eu tinha uma noção do que eu queria desse país. Eu dizia, eu vou governar para todos. Agora é preciso compreender que dentre esses todos, o povo pobre vai subir um degrau na escala social. É por isso que em 2012 a ONU anunciou o fim da fome no Brasil. É por isso que o salário mínimo teve um aumento de 74% no meu período de governo.
É por isso que nós resolvemos fazer a transposição para levar água para 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino. É por isso que nós fizemos 1.400.000 cisternas. É por isso que criamos o Bolsa Família. Então, o mercado, esse mercado, se tivesse juízo, ele ia, na Aparecida do Norte, pagar promessa para me voltar. Porque esse país nunca esteve tão bem. Esse país nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, sabe, na Etiópia, em Moçambique e na Alemanha. Ou seja, o Brasil virou protagonista internacional. Reinaldo, por conta de vocês, tanto das críticas suas quanto do apoio do povo, eu fui o único presidente na história do Brasil que participei de todas as reuniões do G8. Eu e o Bush, na verdade, o Bush e eu, e mais o Rugital, nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. É por isso que eu estou dizendo, por que os líderes dos países não se reúnem agora para discutir Covid-19? Por que não transforma a vacina num bem da humanidade e garante que todo e qualquer cidadão de qualquer país do mundo vai receber vacina? Sabe, então o que está faltando é dirigente para tomar decisão. Na Europa, presidente, o senhor viveu, eu não estou dizendo que... Porque eu já vi análises suas dizendo, ficam falando que meu governo foi bom por causa das commodities, por causa não sei. Claro que houve as escolhas que o senhor fez, mas as circunstâncias eram outras. No seu primeiro discurso, depois da decisão do Fachin, o senhor disse o seguinte: o que vai fazer nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico, é o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público? Se o Estado não confia na sua política e não investe, por que o empresário haveria de investir? Eu concordo, são prolegômenos aqui com os quais eu concordo, mas na atual circunstância, com que dinheiro, presidente? A situação é difícil. Reinaldo, você é casado? Sim, sou casado, tenho uma filha de 26 ou de 24. É um casamento para poder falar do país. O governo, ele só consegue governar se ele tiver duas características que um homem tem que ter para ser feliz com a sua família. Aqui na minha casa, uma é uma mulher que manda. Aí... Ele tem que ter credibilidade e ele tem que ter previsibilidade. Se você tiver credibilidade com a tua mulher, você pode sair para jogar futebol de salão de sexta-feira à noite, ou de sábado, e ela vai confiar que você vai. Mas se você não tiver credibilidade, você pode ir para a igreja que ela vai desconfiar de você. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a confiança que o presidente Bolsonaro passa ao povo brasileiro? Qual é a confiança que o Guedes passa ao povo brasileiro? Essa gente não fala em povo, essa gente não fala em emprego, essa gente não fala em política social, essa gente, o Guedes só fala em vender bens públicos. É como se você casasse, Reinaldo, e você casasse com a mulher que já foi casada e chegasse na casa dela e você falasse: amor, olha, eu estou desempregado, nós temos que vender tua geladeira, teu fogão, tua cama, para poder a gente morar um tempo. Não, vagabundo, vai trabalhar. O Guedes tem que dizer o seguinte: o que o Estado brasileiro vai fazer para fazer investimento. Eu tenho uma tese, Reinaldo, que eu gostaria de aprofundar essa discussão. Eu espero que essa entrevista nossa seja a primeira de algumas entrevistas que eu pretendo que você me convide. Eu tenho para você ver o seguinte: aqui no Brasil, o sistema financeiro, sabe, ele fica tanto preocupado com a dívida pública, a imprensa dá notícia na primeira página, e o povo que lê fala: puxa, como está devendo muito, o Brasil está devendo muito. É o Estado que deve. Eu vou te mostrar uma coisa. Você sabe qual foi a dívida dos americanos no último trimestre de 2020? A dívida pública, que no Brasil era 89%, nos Estados Unidos era 129%. Na França, 116%, na Alemanha, 70%, no Reino Unido, 100%, na Itália, 154%, no Japão, 224% e no Brasil, 89%. Nenhum desses países que eu citei é mais pobre do que o Brasil, nenhum desses países que eu citei o povo vive mais mal que o Brasil e tem mais desemprego que o Brasil. Então significa que é preciso que essa gente tenha criatividade.
Quando as pessoas perguntam, Lula, qual foi o milagre do teu governo? Eu digo, foi colocar o pobre dentro do orçamento. Quando o pobre entrar no orçamento, quando ele começar a fazer um puxadinho na sua casa, quando ele puder comprar uma bistequinha, um filé ou uma picanha para comer num churrasco, quando ele puder comprar uma cervejinha gelada, sabe, tudo vai começar a melhorar, porque o sistema financeiro e os empresários têm que entender que a coisa melhor que nós oferecemos para eles foi o mercado, o povo podendo comprar. E quando o povo pode comprar, mesmo que pouco, é por isso, Reinaldo, que eu espero que o Bolsonaro esteja assistindo o nosso programa, o Bolsonaro saber que não tem jeito esse país se não houver um salário emergencial de R$600 até terminar essa pandemia. E que essa pandemia só vai terminar quando tiver vacina para todo mundo. Então deixe de ser ignorante, presidente. Pare de brigar com a ciência. Pare de tentar falar para os seus milicianos. Fale para 220 milhões de pessoas e sabe o seguinte, quando tiver vacina para todo mundo, aí todo mundo vai voltar a trabalhar com máscara, com álcool gel, com local de trabalho higienizado, a gente vai ter menos gente no hospital, a gente vai ter menos morte e a economia pode voltar a crescer. E o Estado tem condições de fazer financiamento. Presidente, nós vamos ter que fazer um breakzinho de 30 segundos, só de 30 segundos, nós estamos em rede nacional, pela Band News FM, pela Band News TV, em todos os canais da Band, está uma audiência formidável. Eu tenho ainda muitas questões para o senhor, a gente acabou indo aí para o terreno da economia, tem algumas coisinhas que eu quero voltar ainda sobre o Ministério Público, eu tenho até, caso o senhor volte à presidência, eu tenho até uma PEC aqui para lhe oferecer, para o senhor depois passar para a turma do PT, se o senhor concordar, claro, né? Vamos ver. Né? Se o Deltan poder fazer 10 medidas contra a corrupção sendo funcionário de Estado e não era papel dele, eu que sou apenas um jornalista posso fazer muito mais do que isso. Então, companheiro, é o seguinte, eu vou fazer aqui um break. Dizem que eu até intervi... O senhor acha a minha imitação muito michuruca? Presidente? Alô? Alô? Acho que o presidente parou de me ouvir. Oi. Não, estou ouvindo. Oi, presidente, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Não, agora eu fiquei como humorista desastrado, porque eu imitei um pouco o senhor aqui, eu perguntei se a minha imitação era muito vagabunda, se o senhor achava que até pode ser. É boa. Aliás, a Bandeirante tinha dois companheiros que trabalhavam na Bandeirante, acho que chegaram a trabalhar com o Faustão no Perdido na Noite, que me imitavam perfeitamente bem. Quando alguém pegar uma gravação minha, eu vou dizer, não é minha, é do Reinaldo Azevedo. E uma última antes de ir para o comercial. É verdade que de vez em quando o senhor recebeu o programa meu em pendrive e assistiu lá na cadeia? Sempre. Sempre. O Marcola sempre mandava teus programas para que eu assistisse. Sabe? Porque tem uma coisa engraçada, Reinaldo, que é o seguinte. Tem uma coisa engraçada que é o seguinte, Reinaldo. Tem gente que fala que o PT é contra a liberdade de imprensa. Eu fui 8 anos presidente da República desse país. Eu mantive relações estreitas com o Johnny Sayad da Bandeirante, com o pai e com o filho. Eu mantive relações com o Edir Macedo, que era da Record. Eu mantive com o Silvio Santos, que era do SBT. Mantive com os irmãos, com a família Marinho. Mantive com o filho, com o Frias, com o Estadão. É o seguinte, eu nunca pedi para ninguém, você nunca recebeu um recado meu, mesmo quando você triturava o PT, seja na Veja, seja na PAN, você nunca recebeu um recado meu, porra, o Lula está se queixando de você, Reinaldo, o Lula está... Nunca. Para mim, dou testemunho mesmo, eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos, muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato / Bolsonaro, me tiraram 3. Só que eu continuo aqui, entrevistando Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos pro break, presidente? 30 segundinhos e a gente volta. Tá bom.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É só pensar em você. Adoro essa que muda o dia, minha alegria. Dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. É isso aí, voltamos com uma música de Chico César, Pensar em Você, do disco Mamamundi. O senhor é romântico, presidente? Você sabe que eu gosto muito do Chico César. E é romântico? O senhor é romântico? Eu não entendi. O senhor é romântico? Falei se o senhor é romântico. O senhor é romântico? Tô. Aí eu vou, um dia você vai conhecer a Janja, você vai perguntar para ela se eu sou romântico. Tá certo. Presidente, vamos lá. O senhor falou, eu encontro poucos críticos do seu primeiro governo, um pouco mais do segundo, a partir da continuidade de certas políticas adotadas em 2008. E aí, no caso do governo Dilma, eu não quero falar mal dela, minha intenção não é essa. O fato é, quando houve o negócio lá do chamado mensalão, do Jefferson, depois quando o Duda Mendonça disse que tinha depositado grana no exterior, tinha recebido grana no exterior de campanha, alguém chegou a falar impeachment de Lula. A economia crescia, o senhor tinha uma popularidade altíssima, tanto é que em 2006 o senhor se reelegeu com folga, não é? Presidente bem-sucedido, com economia que cresce, popular, com ou sem problema, é muito difícil de derrubar. Agora, quando o PIB tem uma retração de 3,5%, os juros vão para 14%, a inflação chega a 11%, como aconteceu no governo Dilma, no segundo governo Dilma, tem alguma coisa muito errada no modelo. Desandou. O senhor fale se quiser. Eu até tenho informações que o senhor tentou atuar nos bastidores para consertar. Mas bateu no paredão, né? Aí é com o senhor falar ou não. O impeachment tem duas bases, né? Uma é a questão jurídica, pode-se discutir ou não a pedalada. Por exemplo, o Bolsonaro já cometeu 28 crimes de responsabilidade, não foi um, né? Mas também tem as condições políticas e a questão econômica. O que é que deu errado ali no governo Dilma que o PT não pode repetir? Que deu? Ou não deu? Primeiro, Reinaldo, deixa... Eu queria até falar, olhando bem nos teus olhos, por cima desse óculos meio colorido, dizer o seguinte, olha. A Dilma é uma das figuras 13 mais graus de miopia, extraordinárias que eu disfarço muito bem. A Dilma é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Obviamente que ninguém imaginava que a Dilma pudesse chegar a presidente da República. E por que a Dilma chegou a presidente da República? Porque quando a Dilma foi ser chefe da Casa Civil, a Dilma demonstrou uma competência técnica, uma capacidade de trabalho e uma lealdade que eu me sentia totalmente à vontade de colocar o país na mão dela. Quando eu pedi uma tarefa para a Dilma, juntava a Dilma,
juntava a Tereza Campelo, juntava a ex-presidente da Petrobras, a Miriam Belchior e a Erenice, e essas 5 mulheres não tinha feriado, não tinha temporal, que elas não me entregassem a tarefa que eu pedia. Então, aquilo me dava uma tranquilidade de dizer, é esta mulher que vai ser presidente da República. Quase nenhum político acreditava. Mas você vai, ela não conhece de política, ela não entende de política, você vai ser ela. E veja interessante, em 2012, a Dilma tinha 77% de aprovação no governo dela. Ela tinha mais do que eu tinha com o mesmo período. Tinha mais que o Fernando Henrique Cardoso. Ora, aí veio aumentando a crise de 2008, que a gente imaginava que ia terminar logo, mas a crise do Lehman Brothers não terminou até hoje ainda. Segundo informações de economistas, já se colocou mais de 20 trilhões de dólares no sistema financeiro para tentar resolver aquela crise de 2008. Pois bem, entre 2011, eu acho que a Dilma está assistindo o programa e eu acho que o Guido Mantega também, então só queria pedir paciência para você, para não falar deles pela metade. Tá? Veja, eu já fiz um alerta ao Guido, porque naquele período, para manter a economia funcionando, e para manter as políticas sociais, e para manter a geração de emprego, nós fizemos um processo de isenção de impostos e de desoneração que chegou de 2011 a 2014 praticamente a 540 bilhões de reais. Mas eu dizia isso também não fez parte do erro, desculpa, não fez parte do erro, não houve um excesso de isenções, um excesso de renúncia? Eu não vou deixar a pergunta ter resposta não, querido, eu só estou querendo dizer que houve um exagero no processo de desoneração. Mas é também importante a gente lembrar que em dezembro de 2014, veja, o nosso desemprego estava 4,3%. Você sabe o que significa 4,3%, Reinaldo? Significa Suécia. Significa Alemanha. É praticamente pleno emprego. É praticamente pleno emprego. Hoje nós estamos a 14%, a economia não cresce, o PIB não cresce e o salário não aumenta. Então, mas, o que aconteceu? Quando a Dilma caiu, estava acima de 11%. A Dilma percebeu o equívoco. E parece que em março de 2015, a Dilma mandou uma medida provisória para corrigir algumas distorções e foi devolvida a medida provisória. Porque uma coisa que você tem que aprender, você que é um esperto em política, você que é um ex-trotskista, e todo trotskista é muito competente na política, você tem que saber o seguinte, diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, que estava na situação da Dilma, e o Temer foi eleito presidente da Câmara, e o Temer colocava as coisas que o Fernando Henrique Cardoso mandava para votar, para ajudar o governo, a Dilma teve Eduardo Cunha, que cada coisa que a Dilma mandava, ele colocava uma bomba relógio junto. Ou seja, ele trabalhou o tempo inteiro para não permitir que a Dilma conseguisse aprovar as coisas que ela queria, Reinaldo. E aí houve um desajuste. Tá? E a Dilma não conseguiu recuperar a economia, não conseguiu, sabe, teve um equívoco na questão do combustível, do preço do etanol e da gasolina, não discuti muito isso com a Dilma, mas de qualquer forma, não era isso que poderia derrubar a Dilma. O que derrubou a Dilma foi uma mentira escandalosa da pedalada, porque se pedalada derrubasse o governo, sabe, não tinha governo que durasse um mandato inteiro no Brasil. Eu fiz pedalada... Não, eu concordo com o senhor que não... Olha, só para deixar claro, presidente, eu não acho, eu acho que realmente... Eu acho que aquilo foi uma pedalada, mas outros também fizeram. É verdade. A pedalada foi só uma base jurídica tênue ali. O que derrubou mesmo foi essa situação econômica que estava ruim, mais a Lava Jato. Foi isso. Foi a questão política. Mas o impeachment também é político, né? Que derrubou mesmo, sabe o que era? Era que se a Dilma não cai, não tivesse impeachment, não tivesse tudo o que aconteceu depois, o PT correria o risco de governar esse país durante 24 anos. Era isso que não passava na cabeça. Pode?
Vamos falar um pouquinho disso. O PT não padece de uma certa tentação hegemônica que acabou afastando um pouco aliados até de esquerda, que ficaram com medo assim, de uma espécie de uma perrização do poder no Brasil? Não tem isso? Não tem uma certa dificuldade para fazer alianças entre iguais? O PT não busca muito uma relação de subordinação das outras forças ao PT? Não. Outra vez eu vou falar olhando nos teus olhos. Vamos lá. Eu governei esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Eu jamais imaginei ir num comício do Zé Alencar. Eu fui na festa de 50 anos de vida empresarial do Zé Alencar. O Zé Alencar fez um discurso em Minas Gerais. Quando ele terminou de falar, eu falei para o Zé Disseu: Zé, acabei de encontrar o meu vice. Na semana seguinte fui a Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para o Zé Alencar sair do PMDB, pedi para o Zé Alencar entrar no PL e pedi para o Zé Alencar ser meu vice. Foi a maior aliança entre o capital e o trabalho já feito na história desse país. Tá? E o que aconteceu? Por que uma aliança com o PSDB nunca foi possível? Porque sabe o que acontece? O PSDB, o comportamento do PSDB conosco é aquele negócio, sabe, do PT ter roubado as namoradas dele. Ou seja, o PT cresceu muito rápido, o PT cresceu muito nas universidades, o PT tinha muita força na juventude e o PSDB nos tinha como adversário, porque a gente disputava a intelectualidade com o PSDB. Presidente, o senhor nunca se arrependeu de ter... Eu comecei o programa aqui falando que eu errei ao criticar a política de cotas. O senhor não acha que o senhor errou quando o senhor cravou a expressão herança maldita para o governo do Fernando Henrique? Não, veja... E agora você é acusado de tucano, hein? Até agora eu estava sendo acusado de petista, agora você é acusado de tucano. Né? Cada hora é uma coisa. Reinaldo, a herança maldita, ela foi dita pelo companheiro Palocci no dia que o Palocci apresentou o resultado, sabe, da mesa de conversa que ele teve com a turma do Fernando Henrique Cardoso. Ele apresentou um relatório para mim. E foi na apresentação desse relatório que ele falou da aliança maldita, da herança maldita, que era a inflação de quase 12%, sabe, que era o desemprego crescendo muito. Essa é a herança maldita. Mas o Fernando Henrique Cardoso não ficou com bronca comigo por causa disso. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ficou com bronca de mim por causa de outra coisa. Eu até acho que ele preferia que eu ganhasse as eleições do que o Serra. Porque ele sabia que se o Serra... Na verdade, eu não sou cientista político, mas eu também faço as minhas análises. Sabe, ele achava que se o Serra ganhasse, ele jamais voltaria a ser candidato a presidente, porque o Serra ia querer a reeleição. E ele, sabe, deve ter lido algum livro de sociologia que dizia que um operário eleito seria um fracasso. Ele deveria estar lembrando do Wałęsa da Polônia. Tá? Que eu tenho certeza que nos anos 80 você estava encantado com solidariedade na Polônia. Pois bem. Eu confesso que eu fiz essa bobagem, mas aí todos os trotskistas fizeram Solidarnosc, estávamos juntos. O Fernando Henrique Cardoso pensava: o Lula não vai dar em nada, o Lula vai ser um fracasso e eu vou votar, sabe, nos braços do povo. Aconteceu que eu tinha um outro desejo. Eu dizia todo dia: eu não posso errar, porque se eu errar, a elite brasileira vai colocar uma cangaia no meu pescoço e nunca mais eu levanto a cabeça e nunca mais um trabalhador vai poder ser candidato a presidente como na Polônia. Então eu tinha uma obsessão de acertar. É por isso que eu fiz 74 conferências nacionais para aprender com o povo o que eu deveria fazer. Porque eu devo o sucesso do meu governo, Reinaldo, ao povo brasileiro. Você pensa, a maior vitória que eu tive no meu governo não foi os resultados econômicos. Foi quando os trabalhadores, ele fez o GG, o irmão
sabe, o nosso cantor aí estava presente, quando ele disseram para mim, Lula, teve um ato no Palácio, ele falou, Lula, eu não quero falar, porque eu nunca acreditei que eu pudesse entrar nesse palácio. E você, Lula, não é um estranho, você somos nós no governo. Então, quando o trabalhador percebeu que ele estava no governo, eu me senti realizado. Então, eu posso te dizer uma coisa, querido. Eu estou convencido que do jeito que essa gente está pensando, não tem resposta para o Brasil. Não tem solução de curto prazo. Você não é ser metido, não, mas na semana passada eu fiz aquela entrevista para a CNN Internacional e eu mandei um recado para o Biden. Obviamente, quem sou eu para falar com o Biden numa entrevista? Mas eu falei, Biden... O senhor é o cara, o senhor é o cara do Obama. Você tem a obrigação de convocar o G20 para discutir a crise do Covid. Aí deu uma entrevista para o Le Monde e falei a mesma coisa para o Macron. Você tem a obrigação de convocar o G20. Deu uma entrevista para o Spiegel, na Alemanha. Falei para a Angela Merkel, Angela, você tem a obrigação. E depois eu dei uma entrevista para a China e falei para o Jinping. Você tem a obrigação de convocar o G20 e discutir essa crise. Essa crise, eu não sei se você está entendendo, Reinaldo, essa crise é o seguinte, tem uma guerra da natureza contra a humanidade. Ou seja, é uma guerra que espalhou pelo planeta inteiro, não tem país rico ou país pobre, e a única solução para ela é a vacina. E a gente ainda não sabe se a vacina serve para todas as cepas. Então, esses governantes têm que se reunir. Lamentavelmente, a gente tem um presidente que não consegue falar com nenhum presidente. Jogou todas as fichas de cima do Trump. Sabe? Esse cara, ninguém quer conversar com ele. Sabe? Esse cara, se estiver andando numa calçada e encontrar com outro presidente, o presidente muda de calçada, porque ele se fez assim. Você veja uma coisa, ele colocou o ministro das Relações Exteriores, que eu nunca vi ninguém mais bruto, mais ignorante e menos diplomático. Ele tira o cara. Quem que ele colocou? Ele colocou um cara que nunca foi embaixador. Ele colocou uma pessoa que pode ser um ser humano fantástico, um ser humano bondoso, mas o motivo que ele foi colocado é por ele ser íntimo da família do Bolsonaro. Esse cara não tem cacife para ser ministro das Relações Exteriores de um país do tamanho do Brasil. Ele poderia ter escolhido um embaixador conservador, que tem muitos, um embaixador liberal, que tem muitos, e pessoas que são, sabe, pessoas capacitadas para representar o Brasil. Tem muito. Itamaraty é um produtor de quadros excepcionais. Entretanto, ele escolheu uma pessoa que nunca foi embaixador em nenhum país do mundo e não fazia outra coisa a não ser trabalhar no cerimonial. Não, e olha, essa hora é a hora de falar assim, olha lá, o Reinaldo deixando o Lula fazer discurso à vontade. Eu concordo, eu faço essa crítica todos os dias que eu posso fazer, não é? É isso mesmo. Olha aqui, presidente, nós vamos fazer um break, mas antes eu quero... o Grupo Bandeirantes está numa campanha para combater a fome. Band contra a fome, abraça essa ideia, vai entrar, se tiver rapidez, aí um QR Code no ar. Ou então basta acessar o site Band contra a Fome, aponta o celular ali também para o QR Code. A campanha já arrecadou 13 milhões em 2 semanas, o equivalente a 2 toneladas de alimentos, com a participação da Central Única das Favelas, a CUFA, que o presidente certamente conhece, e das ONGs Gerando Falcões e Amigos do Bem. E eu lembro que a Band tem tradição nisso, porque em 1994 fez junto com o Betinho, apresentado pelo Chico Pinheiro, um show, né, que praticamente lançou a campanha contra a fome. Betinho, que o presidente conheceu muito bem, que foi no Sambódromo, teve ali o apoio da Globo, isso foi em 1997, né, e foi um sucesso danado, e agora a emissora está nessa campanha, presidente. Então estou usando aqui a entrevista do senhor, porque está uma audiência fantástica, eu acho que o senhor vai apoiar essa ideia, né? Eu acho que está na hora de todo mundo ser solidário, está na hora de todo mundo estender a mão para ajudar as pessoas mais necessitadas. O Brasil nunca esteve precisando de tanta paz, de tanta solidariedade, de tanta compreensão humanitária como agora. Eu vou deixar uma pergunta no ar antes de 1 minuto, aí dá tempo do presidente pensar.
A Luísa Trajano é um bom nome para ser a vice na sua chapa? Próxima, não responda já. Daqui a pouco, vamos lá. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Estamos de volta caminhando para os 15 minutos finais de entrevista. Por mim, a gente ficava aqui umas 3 horas, porque eu fiz um roteiro imenso aqui, presidente, mas não vai dar. É de uma colher de chá para a direção da Bandeirante e vamos continuar isso. Muito bem. Ô, presidente, eu deixei uma pergunta no ar. O senhor falou do Zé Alencar, a importância que ele teve em 2002 para desfazer também certos temores e etc. Carta ao povo brasileiro, que também houve, eu não acho que seja o caso agora. O senhor, caso o senhor se candidate, né? A Luísa Trajano seria um bom nome? Que outros bons nomes? O senhor não quer falar? Será um empresário? Não será? Como é que é? Reinaldo, eu só queria te pedir licença para começar respondendo, prestando, ou melhor, expressando uma coisa que eu e você deveríamos ter feito no começo, que é expressar a nossa solidariedade aos quase 129 milhões de casos no mundo, com 2.800.000 mortos do coronavírus. No Brasil, são 12 milhões de casos, com 320 mil mortos. E somente ontem morreram quase 4 mil pessoas. Sabe? Então, eu acho que nós estamos vivendo, sabe, um genocídio. Não um genocídio de Estado, como foi o genocídio contra os negros ou contra os indígenas. Porque é um genocídio praticado pela irresponsabilidade de um único homem, que brinca com a doença, que zomba da doença, que inventa remédio. Agora eu estou torcendo, porque agora entrou o ministro da Saúde de novo. Deus queira que o novo ministro atenda o apelo dos governadores, que têm feito um trabalho muito duro, dos prefeitos, porque é na ponta que chega o problema. Então eu queria expressar minha solidariedade ao pessoal da saúde, às famílias dos mortos, aos governadores que estão tentando lutar, aos prefeitos que estão lutando. E outra vez eu quero aproveitar a Bandeirante, eu nunca conversei com o Bolsonaro, dizer, Bolsonaro, quando é que você vai assumir a responsabilidade de parar de brincar e governar esse país? Se você não sabe discutir economia, se você não sabe discutir desenvolvimento, pelo amor de Deus, aceita o conselho da ciência para cuidar do coronavírus. Fecha a boca, Bolsonaro. Sabe, não adianta ficar falando bobagem, deixa o médico falar por você. Da mesma forma que você não sabe falar sobre economia, não fale sobre saúde. Deixa o seu ministro da Saúde falar. Deixa o pessoal do SUS falar. Deixa os governadores e os prefeitos falar. Pronto. Tô leve, tenho dito, tô leve. Não, fez muito bem e endosso a sua manifestação e o seu protesto, inclusive o convite ao silêncio. Porque eu vou reiterar aqui o que já disse. O presidente tem uma base popular importante e quando ele fala aquelas coisas, muitas pessoas fazem o que ele recomenda. Ao fazer o que ele recomenda, elas potencialmente estão buscando o suicídio e também o homicídio, porque é o tipo de comportamento que potencialmente mata. É preciso que isso fique claro. E aqui nós temos um compromisso com a vida. Me dê aí o candidato a vice, Luiz Inácio. Deixa eu te contar. Primeiro, o companheiro Reinaldo Azevedo. Diga, você vai apanhar porque eu estou te chamando. Você vai apanhar porque eu estou te chamando. Presidente, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu li a sentença do Moro, e li, que eu sou muito chato para essas coisas, e eu não encontrei lá as provas,
Aí eu sentei aqui e falei, agora eu vou falar, o Lula foi condenado sem prova. Eu falei, vai vir uma tempestade sobre a minha cabeça. Né? Eu sabia. Agora, presidente, assim como o senhor não fez o seu trabalho e deu pouca bola para algumas críticas, eu também faço o meu, não estou nem aí. Né? Ainda hoje, o inferno que foi minha vida, desde que eu falei que ia entrevistar o senhor não sabe, de todos os lados. Né? Porque todo mundo tem uma entrevista na cabeça. A única que não servia, certamente a minha. Né? Eu não dou bola para isso. Pode me chamar de companheiro, não tem nenhum problema. Na defesa da vida e das coisas, nós somos companheiros mesmo. É isso. Deixa eu te dizer, Reinaldo, olha, eu quero te dizer que necessariamente eu não preciso ser candidato a presidente da República. Eu quero aproveitar e deixar isso claro. Presidente. Necessariamente eu não preciso ser candidato a presidente da República. Esse ano de 2021, eu não quero discutir 2022. Eu quero deixar aqui para o povo brasileiro, Reinaldo, através dos microfones do teu programa, o seguinte, esse ano é o ano de todos nós que temos responsabilidade com esse país, de fazer todo um esforço para conseguir que esse país tenha vacina para vacinar todo mundo, que é a única garantia que nós vamos ter. Nós temos que garantir a ajuda emergencial para que o povo possa ficar em casa, para que o povo possa comer. E temos que ter ajuda emergencial para o microempreendedor e para o pequeno empresário continuar aberto e funcionando. É isso que nós temos que fazer esse ano prioritariamente. Bom, pois bem, depois disso, então, vamos discutir 2022. Você falou da Luísa Trajano. Você sabe que eu tive uma extraordinária relação com a Luísa Trajano quando eu fui presidente da República. A Dilma também teve uma boa relação com ela. Ela é uma mulher excepcional. Ela é uma mulher excepcional. E eu não acredito que a Luísa Trajano se meta na política. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa que construiu a vida que ela construiu, da forma que ela construiu, que ela vá, sabe, deixar esse exemplo dignificante de sucesso para se meter na política. Eu não acredito nisso. Mas se ela saiu um manifesto. Saiu um manifesto de 6 pré-candidatos à presidência da República, né? O senhor deve ter visto, né? O Mandetta, Luciano Huck, João Dória, João Amoedo, estou vendo um risinho aí, o Eduardo Leite. Esses fizeram um manifesto em defesa da democracia, o Ciro Gomes, e o senhor não está lá, que eu saiba não foi convidado. Eu soube até que convidaram o Moro, eu nem sabia que o Moro era de centro, porque quem defende excludente de licitude deve ser outra coisa que não centro. Mas, de qualquer modo, ele não assinou, porque diz que o contrato dele empresarial não permite. Engraçado, né? Não permite defender a democracia, mas permite ficar fazendo proselitismo sobre justiça. Bom, enfim, cada um na sua. Mas os termos ali estão corretos e eu atribuo essa junção que aconteceu aí à sua entrada no jogo eleitoral de novo, que eu até acho virtuoso. O centro tem que ter um nome. O Ciro não ia marchar com vocês mesmo. E aí se aproxima desse núcleo. O senhor acha possível, é a minha coluna da Folha amanhã, o senhor acha possível até ter uma eventual polarização que hoje nem está no radar em 2022, de ter o candidato do PT, então, senhor ou outro, e o outro polo ser um nome deste que vá da direita democrática à centro-esquerda? O que para mim seria um sonho, porque seria fugir da terra dos mortos. Né? Então, o Lula, ou outro qualquer do PT, e um candidato de centro, da direita à centro-esquerda. Reinaldo, tome muito cuidado com isso. Toda vez que você fica tentando pescar em terra seca, não tem peixe. Você pode pescar qualquer coisa. Veja, um país desse tamanho, com essa cultura, você não inventa candidato. Se você inventar, o resultado é nefasto. Sabe, não, mas alguns aí têm postulações legítimas, presidente. O Dória é governador, o Ciro foi governador. Não, veja uma coisa, esse manifesto, primeiro que eu sou favorável e aprovo qualquer manifesto, sabe, que defenda a democracia. Agora, essa gente, todos eles tiveram a chance
em 2018, de deixar a democracia garantida votando no Haddad. Essa gente preferiu Já cobrei isso de votar- todos eles, para deixar claro, tá? preferiu votar no Bolsonaro. Ou seja, você faz um manifesto e você sequer, sabe, reconhece O Ciro que você não, né? cometeu. Só para lembrar, o Ciro não. O Ciro não. O Ciro só foi para Paris, não votou. Sabe, então eu acho normal que cada um procure o seu rearranjo político. O Brasil é muito grande. Você está lembrado, Reinaldo, quando eu fui candidato em 89, vou lhe contar uma história. Doutor Ulisses Guimarães, candidato. Maluf, candidato. Brizola, candidato. Aureliano Chaves, candidato. Mário Covas, candidato. Afif, candidato. Enéas, candidato. Collor, candidato. E eu, candidato. Então o Brasil tem espaço para muitos candidatos. Por isso é que nós temos eleições em 2 turnos. Quem quiser ser candidato, que se lance, defenda o seu programa, vá para a televisão. No final, o povo vai escolher 2. Tá? Eu quero dizer para você que eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. Não fomos o primeiro porque você sabe por quê. Então o problema é que o PT, o Reinaldo, é um partido grande. E o PT trabalha com aliança. Eu tenho certeza que a gente vai construir aliança com o setor de esquerda. E tenho certeza que, se for preciso chegar no centro para a gente ganhar as eleições, a gente vai procurar. Eu fui presidente da República. Eu convivi com toda essa gente. Mas, Reinaldo, você lembra de uma coisa? Quando eu fui candidato em 2010... O senhor está dizendo que o senhor pode ser o candidato do centro também. Reinaldo, deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2010 eu fui candidato, eu não tive um governador que falasse mal do governo. Até o Zé Serra, aqui em São Paulo, que era o principal adversário do PT, a primeira aparição dele na televisão foi com uma foto minha dizendo que era meu amigo. Então, veja, se tem uma coisa que eu sei construir, é relações humanas. Eu não acredito na política sem tocar na mão das pessoas, sem abraçar as pessoas, sem passar a mão na cabeça das pessoas. Eu fazia isso com Bush, com Rugental, com Putin, com todo mundo. Às vezes o Celso Amorim ficava puto comigo, dizia que era muita intimidade. Mas eu não sei conversar se não for assim. Então, Muito é o bem, seguinte, presidente, nós eu temos acho que terminar, que eu queria botar uma musiquinha no fim para encerrar. Eu parei de Não ouvir, estou para presidente. falar esse negócio do manifesto do pessoal, Sim. é que eu quero dar os parabéns que a gente está procurando outro caminho pela democracia. Não, Tomara tá bom, que eles senhor. consigam. Presidente, dar certo. que pergunta, não vai dar tempo do senhor responder, mas que pergunta eu deixei de fazer importante? Tem um monte aqui, mas que o senhor gostaria de ter respondido e aí a gente marca já uma próxima. Você me convida outra vez, eu respondo as perguntas. Muito bem. Quero agradecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter aceitado a nossa entrevista. Acho que foi um bom papo. Muita coisa deixou de ser falada porque não dá tempo, né? Obrigado, presidente. Obrigado a você, Reinaldo. E eu espero que a gente se encontre logo, logo para um novo embate. Sabe, que as Isso, pessoas não, imaginavam foi. que ia ser uma... Não, foi tranquilo. Nós provamos aqui hoje, Reinaldo, é o seguinte: é possível 2 seres humanos pensarem diferente, terem ponto de vista diferente e se relacionarem da forma mais democrática e civilizada do mundo. Eu e você provamos isso. Não precisamos bem, gostar da mesma cor. Sabe? Exato. Olha, Um abraço. Nós vamos terminar com Teofania, do Chico César, que diz assim: quanta solidão, e eu não sei se homem só suportaria um sinal, um não, e silencie aqui além a dor, além do bem e do mal. É isso aí, canta Chico César. Tchau. No tempo que é um lugar, no espaço que é um passar, espreita-nos um olhar criador. Muitos me dirão que não, que nada é divino, nem o pão divino. A
cruz. Outros rezarão em vão. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.